Esse é o nosso quinto encontro, o que quer dizer que temos apenas mais um, que vai acontecer no final de setembro. A princípio tem a continuidade de tudo que a gente aprendeu, de continuar colocando em prática, os livros continuam, o clube da leitura nós já estamos pensando em como fazer, vou falar um pouco do clube para vocês também. E a gente pensar aqui em como a gente, eu não vou estar, mas como vocês o ano que vem vão continuar, né? Com o trabalho que a gente começou e que vem sendo desenvolvido. Vou começar com uma leitura de um texto que está nesse livro que chama Livro do Diretor, Espaços e Pessoas. Então eu vou começar lendo para vocês um texto que tem aqui na página 45 do livro que chama A Flor. Quando era pequena, estudava numa sala, parada. Espera. Não quero dizer com isso que as salas de aula deveriam sair por aí passeando, mas bem que elas podiam dar uma sacudidinha de vez em quando e mudar o visual para chamar a nossa atenção, certo? Mas não, era proibido mexer naquela sala. Parecia que qualquer modificação iria prejudicar o nosso aprendizado. Um dia, um dos meninos da classe trouxe uma flor de presente para a professora. Uma rosa, cor-de-rosa. Mas não lembro o motivo, se era dia das professoras, aniversário dela, ou se ele só quis agradar. Só recordo que ele apareceu na sala de aula, eufórico com a flor na mão. Professora, trouxe um presente. A professora era muito falante, extrovertida e espalhafatosa. Fez a maior encenação, com cara de surpresa. Mas que beleza! Coisa linda! Depois pediu uns minutinhos e saiu da sala com a flor na mão. Quando voltou, estava sem a flor. Ué, o menino levantou a mão intrigado. Professora, cadê a flor que eu dei para a senhora? Ah, ela disse, sorrindo. Coloquei num vaso, lá na sala dos professores, para não atrapalhar a aula. Olha, até hoje eu não esqueci dessa resposta esdrúxula que ela deu. Uma simples rosa cor-de-rosa atrapalha a aula? De onde ela tirou isso? Gente, a flor era um presente, um ato de carinho do aluno. E segundo ela mesma, linda. Será que por isso desorganiza o espaço? Se ela olhasse bem a rosa, poderia falar muito sobre flores, sementes, plantio e, além disso, poderia deixar a flor na classe, para ninguém esquecer de tudo que ela falou. Talvez assim a gente reparasse mais nela, na sala, eu digo. Olha, é exatamente isso que temos que fazer com a nossa escola, reparar e aprender a ver com todos os nossos sentidos. Mexer no espaço da sala, incorporar memória, ensinamentos, experiências e flores não desorganiza nadinha, ao contrário, ensina e muito. O que vocês acharam? E aí a escola tradicional, né? Era provavelmente uma escola bem tradicional, cadeira fixa, né? Mas e nas nossas escolas? Nós, na minha creche mesmo, a gente usa varal. Existe 3 varais. Tem cada turma, tem um varal. Pega bem. Que serve para expor o quê, dona Nilce? As atividades deles. As atividades das crianças. Das crianças. E eles ficam todos contentes, porque cada um quer ir, eles mesmos tem os pegadores, né? Eles mesmo querem colocar no varal. E aí eles se interessam, fazer mais, cada um quer fazer bem mais bonito, né? Para mostrar para outro que sabe mais. Na escola que eu trabalho, lá tem os murais nas salas, para ser exposto os trabalhos realizados pelos alunos, tem cartazes.
exemplo, lá no Edson Ferreira, as meninas sempre falam que tem esse problema que, como à tarde tem ensino fundamental, elas têm muita dificuldade de manter a sala viva, assim, com as produções, porque os outros alunos acabam estragando. Como que é na escola de vocês? Do mesmo jeito. Tem que pôr e tirar. Porque isso aí eles estragam mesmo. A gente pede, mas não tem jeito. Não tem? E nós ficar ali de plantão na aula para poder não estragar. Mas aí como faz? Vocês tiram quando acaba o período da manhã, a professora guarda tudo e no dia seguinte põe de novo? Vai fazendo assim? Às vezes deixa. Às vezes deixa. Aí no outro dia não encontra. Encontra rasgado. Mas e aí? E as crianças, como reagem quando isso acontece? Ficam tristes, né? Aí o papel de vocês, que são os diretores da escola, é fundamental, né? Porque aí vocês é que estão em todos os turnos, porque às vezes nem sempre o professor está nos 2 turnos na mesma escola. Então precisa de um trabalho de vocês. Eu também acho que o mais interessante, claro, é fazer um trabalho de conscientização, eles experimentarem o inverso, né? Se um dia eles chegarem e os da educação infantil tiverem destruído o trabalho do pessoal da tarde, como é que fica. Então, de poder trabalhar para aprender a valorizar, a cuidar de um espaço que é deles, a respeitar a produção dos outros, né? Mas, para isso, eu acho que os professores não conseguem fazer sozinhos. Essa experiência lá em São Vítor aconteceu e a diretora conseguiu acabar com isso. A turma da manhã fazia os trabalhos e os da tarde estragavam, então eles se responsabilizariam. Se alguém estraga, então alguém vai ter que assumir a culpa ou a turma toda vai ter que refazer. Essa foi a metodologia que ela utilizou e hoje você chega na escola, tá todos os trabalhos expostos. Nas escolas pequenas não tem nem esse problema de o aluno do outro horário estragar os trabalhos, porque quase sempre o mesmo professor da manhã pega a mesma sala à tarde, aí já é a sala dele. Aí fica a sala dele, né? Aí ele enfeita da maneira que ele quer e conserva mais os trabalhos dos alunos. Com os professores, a gente faz, desde o primeiro encontro, um clube de leitura. Já ouviram falar em clube de leitura? O que é um clube de leitura? Quem tem alguma ideia? Deve ser um tipo de associação, assim, que se associam para fazer leitura, não para ministrar um projeto. Pode ser. Existem várias formas de se fazer um clube de leitura. O clube que a gente realiza aqui, na verdade, é um empréstimo de livros, uma troca de livros entre nós participantes, de um encontro para o outro, onde as pessoas que pegam os livros emprestados se comprometem a ler os livros e no encontro seguinte a gente faz uma roda de troca de opiniões, do que achou, se gostou, se não gostou, por que gostou, se indica para algum colega ler, se acha que esse livro combina com quem gosta de ler, com quem não gosta de ler, com quem gosta de suspense, quem não gosta. Então, na verdade, é um clube onde a gente se junta para apreciar a leitura e trocar informações sobre as leituras pessoais. Então, são livros que não são sobre educação, são livros de literatura, tem desde livro de crônicas, de contos, romances, poemas, literatura de cordel, e a gente vem fazendo com os professores desde o início. E o clube vem num crescente muito gostoso, né? Os professores estão cada vez mais envolvidos com a leitura. Quem aqui gosta de ler? Não precisa ter vergonha de dizer que não gosta, gente. É melhor dizer que não gosta do que ficar fingindo que gosta. Demorei muito para começar a gostar de ler, porque eu acho que a escola mesmo destruiu o meu prazer por ler. Porque na escola a gente sempre tem que ler para fazer uma prova, ler para responder uma pergunta, ler para fazer um teste, não é? Ler para interpretar o texto. Aí chega uma hora que a gente perde a vontade de ler, passa a ser uma obrigação, né? E o prazer vai ficando em segundo plano. E a gente esquece que uma das funções primordiais da literatura é, na verdade, entreter, dar prazer, distrair, passar o tempo. E aí, a Natura doou pra gente mais alguns livros, o que possibilitou que a gente ampliasse o acervo do clube de leitura, que a gente realiza com os professores,
e nessa ampliação poder incluir os diretores também. Então eu queria propor para vocês, mesmo para quem não gosta de ler, que a gente fizesse aqui um clube entre nós, pegasse emprestado um livro para ler e em setembro a gente fizesse uma roda de troca de indicações e de opiniões sobre os livros que cada um lê. Seria legal se para o próximo encontro, quem puder trazer, vocês vão ver lá no varal que tem indicação por escrito dos professores, que alguns fazem, cada encontro, alguns trazem uma indicação, dizer porque gostou, porque não gostou. Se vocês puderem trazer também uma indicação por escrito do livro que vocês leram, mesmo que não tenha gostado. Na orientação de estudo de vocês, qual que era a primeira pergunta? Quem lê pra gente? Todos os problemas da alfabetização começaram quando se decidiu que escrever não era uma profissão, mas uma obrigação. E que ler não era a marca de sabedoria, mas de cidadania. Essa é uma ideia apresentada pela autora no início do texto. Quais marcas a origem da escrita como profissão deixou no ensino da língua na escola? Quais problemas são colocados a partir do momento em que aprender a ler e escrever passa a ser um direito de todos e uma tarefa da escola? O que vocês discutiram a este respeito? Não, assim, a gente observa que o gosto pela leitura, né, o incentivo na leitura, torna-se assim, fica quase como de lado. Aí a leitura passa a ser uma coisa imposta, né, pela escola, como um ato de, como eu disse bem aqui, de cidadania no caso, né? Se você não sabe ler, se você não é um bom leitor, você pode ficar excluído, entendeu? Aí não se leva em conta esse gosto, né? Isso que a gente está tentando fazer aqui agora, com essa capacitação. Eu, pelo menos, concordo e acho que é um pouco a ideia que a Emília Ferreiro traz para a gente. Que a escola se preocupou tanto em ensinar uma técnica para aprender a ler e escrever, que são aqueles exercícios de letra que a gente fazia, de caligrafia, de aprender letra por letra, e deixando de lado a ideia de que ler e escrever envolve uma compreensão. Lembrando lá do texto da Thelma que a gente leu no encontro passado, que a gente discutiu, quer dizer, não é uma aprendizagem que tem uma natureza perceptiva e motora. Né? Qual é a natureza de aprender, da alfabetização, de aprender a ler e escrever? É motora? Não, não é. Nós discutimos isso no encontro passado, né? É cognitiva. Né? Envolve compreensão, construção de conhecimento, função do texto. Né? Que mais que vocês puderam pensar? Assim, que criamos uma escola pública obrigatória, mas só que assim, para formar o cidadão, mas que a escola ainda não se afastou totalmente das tradições, né? Ela não se afastou totalmente ainda, ela continua tentando ensinar uma técnica, como foi acabado de passar. E a gente continua e, às vezes, com esse resgate das tradições, melhora muito e faz uma soma de conteúdo. Uma mesclagem, né? De conteúdos. E, embora a gente alcance muito mais essa democratização, o acesso à escola pública para todos, em compensação, o gosto por ler, o prazer por ler, vai ficando. O que acontece quando a criança entra na escola? Principalmente se a gente for pensar em comunidades menos favorecidas, né? Onde a gente sabe que nem sempre em casa os pais leem. O que muda na vida dela em relação a ler e escrever quando ela entra na escola? As crianças, ao entrarem na escola, elas se deparam com as práticas de leitura, né? O professor que lê uma história para ela, o professor que vai dar uma receita ou que dá uma atividade, enfim. Tendo ou não oportunidade em casa, a gente sabe que na escola, em geral, ela tem muito mais contato com a leitura, né? Isso é importante para a formação de leitores? Vai ter mais facilidade na aprendizagem do aluno. Claro.
no texto do encontro passado, falava que basicamente essa ecologia, né, da alfabetização, do ambiente letrado, significa um processo de alfabetização que olha para essa aprendizagem para além das questões perceptivas e motoras, né? O ato de leitura é mágico, fascina as crianças. E a escrita fixa a língua, controlando-a de maneira que as palavras não se dispersem. Que as crianças que têm contato com leitores aprenderão mais facilmente a escrever e ler, pois se percebem que as letras são importantes para os adultos, tentarão apropriar-se delas. Isso, porque os professores passam a ser modelo de leitor para as crianças. Até na didática diz que o natural da criança, né, é muitas brincar e imitar, né? As faz crianças imitando. constroem imitando. Ontem naquele slide que botou, tá a criança O com o bebê, jornal, o ali neném é uma segurando o jornal. imitando as pessoas, os É adultos, verdade. né? Aí eu vou dar um exemplo para reforçar. Minha sobrinha de 4 anos, que entrou agora lá na escola que eu trabalho. A mãe estuda matemática junto comigo. Aí todo dia de noite a mãe já chega cansada e ela com o livrinho da leitura, pedindo a mãe para ler o livro para ela. Só porque a professora lá todo dia faz isso, né? E aí ela não está indo para a aula, mas está cobrando da mãe, para a mãe todo dia. Pega o livro e leva para ela fazer a leitura para ela. Como a 4 Almir anos estava só. falando, o foco deste projeto realmente é garantir interesse, prazer, gosto pela leitura, né? Quando a gente lê todos os dias, as crianças se habituam, passa depois de um certo período, elas passam a pedir, professora, mas você não vai ler hoje história? Como assim? Como assim não vai ler hoje? Começam a cobrar. Passam a gostar, passam a ter interesse. E isso se reflete em casa também. É bem nessa segunda questão também, quando diz assim, quais os fatores que interferem positivamente, que é desses aqui, né? É que é a fascinação, como falou a dona Auristé, das crianças pela leitura e releitura, né? Porque se eles gostam da história, se eles gostam da leitura, eles querem a repetição dela novamente. Às vezes se coloca todos os livros, mas aquela que ele gostou, ele vai novamente, ele quer ouvir aquela dali. E ela tem que ser passada, né? Aí e quem é que faz isso? O professor. O professor, todos os dias. Então, olha o papel fundamental que o professor tem para garantir esses fatores que interferem positivamente. Ele tem que ler todo dia, tem que reler quando as crianças pedem. Olha o caso do celular. Tem que ler na frente das crianças, permitir que elas manuseiem os livros, enfim. As mesmas palavras várias vezes, para que eles observem corretamente, né? Porque às vezes a criança, principalmente a gente trabalha no interior, às vezes as crianças, elas têm um hábito, a linguagem dele na família é uma, e na escola é outra. Aí é oposta. E quando eles observam que o professor repete aquela palavra todos os dias, várias vezes, ele vai aprendendo sem que seja corrigido, né? Pelo hábito. Até na escola onde a gente trabalha, a gente observa essa diferença, né? Nas crianças. Séries iguais, mas que a gente observa que crianças que têm um convívio com pais que estudam ou que trabalham com livros na área da educação ou que têm um grau de escolaridade bem mais avançado, a facilidade de aprendizagem dele é bem maior do que aquela criança que vive um convívio isolado, onde os pais são analfabetos, que não conhecem as letras. Então é até difícil a própria professora passar isso para ele, a leitura como um prazer. Pai e mãe que são letrados, porque às vezes eles não é que são analfabetos, mas às vezes não lê, né? Tem também esse caso, tem os analfabetos, tem os alfabéticos que leem e os que não gostam de ler. Então, para a gente pensar que os pais não ficam em casa ensinando as crianças a ler, mas que só o fato de ver um pai e uma mãe lendo um jornal, lendo uma revista, fazendo uma lista de supermercado, como isso já faz diferença no conhecimento que as crianças têm sobre a leitura, sobre a escrita e sobre a língua. A criança, assim, até quando a mãe vai escrever, como você falou,
às vezes não é analfabeto, tem um certo grau de escolaridade, ela sabe ler e escrever. Aí ela senta ali e vai fazer alguma anotação. Quando criança, ela corre logo para cima, quer ver, está curiosa para ver o que é que a mamãe está escrevendo. Aí fica logo perguntando. Fica imita, depois vai lá, pega um papel, imita que está fazendo uma lista, mesmo que não saiba desenhar as letras, né? Qual deve ser a postura dos professores que acompanham crianças ao longo do processo de alfabetização? Respondendo aqui, deve o seguinte, então, deve ler bastante em voz, deve ler bastante para as crianças, criar propostas desafiantes, deve-se imaginar que a criança em diversas e constantes experiências de leitura. Que ninguém tenha medo de novas tecnologias, mas tampouco espere delas efeitos mágicos. Até que comprometamos com os futuros leitores para que a utopia democrática pareça menos assim, uma coisa que seja inalcançável, que não tenha como se alcançar. E a alfabetização não é um luxo, nenhuma obrigação, é um direito de todos. Muito bom, dona Maria. E complementando bem o que a dona Fátima disse, o professor tem que levar em conta essa diversidade dos alunos. Então, é a partir daí que ele vai enriquecer mais o trabalho deles, porque não é um defeito, um saber menos. Então, se todo mundo aprendesse igual, aí pronto, era só dar a mesma atividade para todo mundo, então, que no fim do ano está todo mundo. Levar em conta essa grande diversidade de crianças que está. Muitas vezes não é só pegar o livro e ler, só isso não basta, né? Você tem que incentivar, provocar, né? O interesse. Colocar assim que o professor deve estar consciente que não vai contribuir apenas para o processo de alfabetização. E o que ele vai fazer, o trabalho dele vai influir na vida daquela criança por toda a sua vida. Tem-se observado que crianças que aprendem a ler quando é criança, que leem por prazer, têm o hábito de leitura, eles vão levar esse hábito para a sua vida adulta. E aí não aconteceria como o caso de alguns professores que dizem: eu não gosto de ler. Talvez no início da sua infância eles não tiveram esse hábito estimulado. Muito provavelmente a escola não oportunizou que o prazer, o gosto e o interesse, porque isso nunca foi o conteúdo principal, nunca foi o foco, né? Pelo contrário, era ler para fazer a lição, aquilo que a gente estava conversando, né? O Alan estava falando de uma questão muito importante, que é: ninguém no mundo lê para nada, né? Ou a gente lê para se divertir, ou a gente lê por prazer, ou a gente lê para se informar, ou a gente lê para saber mais sobre um tema, a gente lê para fazer uma receita, né? Existem propósitos diferentes de leitura, né? Porque obrigado não é um propósito social, isso não, né? Socialmente não aparece, né? Não como uma obrigação, mas como um direito de ser leitor. Tem uma fala da Emília que eu acho que a gente poderia ler, que está aqui no texto, que é: não podemos reduzir a criança a um par de olhos que veem, a um par de ouvidos que escutam, a um aparelho fonador que emite sons e a uma mão que aperta com torpeza o lápis sobre uma folha de papel. Por trás ou além dos olhos, dos ouvidos, do aparelho fonador e da mão, há um sujeito que pensa e que tenta incorporar em seus próprios saberes esse maravilhoso meio de representar e recriar a língua que é escrita, todas as escritas. Que é essa ideia da gente não menosprezar a criança, de respeitar as diferenças, os saberes construídos, de não infantilizar, mas de entender que aquele é o processo. Eu queria falar sobre a questão da leitura, né? Desde a primeiros contatos na escola, que já se trabalha de frente com a gramática, né? Ler primeiro, né? Depois ele pegar gosto. Como é que vai pegar gosto se ele primeiro aprendeu foi ler, né? Primeiro ensina a técnica, né? E depois o processo, a compreensão. Eu acho que tem que sair um pouco da gramática e buscar não só ler as palavras, mas ler o texto completo. A pessoa de ensino fundamental tem que recuperar a capacidade de fazer o aluno rir, né, dele se emocionar às vezes com a leitura.
Porque às vezes uma leitura lida só por ler não tem sentido. Né? E o da educação infantil? Pois é. Também. Principalmente. Ah, principalmente, né, gente? Então tá bom. Porque se ela não tem uma motivação... O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce, que é o doce de batata doce. Escolhi pelas crianças também. Agora vamos cantar, crianças, para alegrar o nosso ambiente. E aí, como foi? A senhora estava contando. Foi a festinha dia 23, né? Aí, nesse dia mesmo, nós marcamos para o dia 25 que a gente fazia esse mural. Com a participação das crianças. Aí as crianças e as professoras tudo participaram. Acho interessante é a própria criança construir. E por que construir? Eu não acho assim interessante que o aluno escolha e que o professor faça, incremente. O que eu acho lindo mesmo é o rabisco da criança. A gente vai pautar a nossa discussão, Porque, nem tanto no que é bonito ou não, foi feito, mas mais no que proporciona mais aprendizagem ou menos aprendizagem. Porque o que foi feito foi no isopor. Como é pregado na parede, aí foi na época do São João, colocamos assim. A chita em volta e tá assim, lindo. É o mural e aí o que? As mãozinhas deles que eles colocaram, as mãozinhas. Os nomes. Eles mesmo colocaram o nominho e cidadania ativa. Então eles escolheram, de acordo com os livros que a professora leu com eles escolheram o Rei Bigodeira. Aí por que o Rei Bigodeira? Eles disseram que é porque o rei era muito folgado. Aí eles foram escrever, na maneira que eles estavam escrevendo, eles foram desenhando que o rei dentro da banheira e contando a história. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. Sim, então, e aí eles escreveram. Escreveram e fizeram o desenho demonstrando a história que eles postaram. Mas tá muito bom, não fez errado, não. Tá ótimo. Me conta uma coisa, dona Neuza e Marineide, ficou exposto na escola para os pais verem? Ficou? Eles se interessaram e vai continuar. Ótimo. E lá também vai continuar? Que pode ir fazendo de outros, né? É engraçado que as mães chegam lá e quando vê, morrem de sorrir. Ah, então, né? Porque aí é um bom jeito de compartilhar o que as crianças estão aprendendo. Lá a gente tem vários lugares desse país. Olha aqui, gente. Vamos ouvir a dona Fátima. Como é que foi, dona Fátima? Conta pra gente. Os professores, eles foram levando os livros para a sala vários dias para eles e avisaram, né, que eles tinham que observar porque iam fazer uma escolha do livro para indicar para outras pessoas ler o livro. E ela levou várias vezes, contou a historinha, leu junto com eles, manusearam e depois fizeram a escolha. E aí foi elaborado os textos uns a professora, né, escreveu, mas os que a professora escreveu, eles que ditaram? Não, aqui ela traduziu. Ah, ela traduziu. Ela traduziu para facilitar. Na escrita que ainda não é... Na escrita que não é. Outros ela não traduziu como esse aqui não está traduzido, né, mas os outros ela traduziu, né? Então eles gostaram e ficaram felizes. Eles gostaram de ter essa responsabilidade, de indicar os livros? Os pais também que viram o mural também gostaram, ficou exposto que ela viu na escola. Muito legal, tá ótimo, dona Fátima. Vamos ler, posso ler alguns? Então vou ler aqui, ó. Bruxa Salomé. Eu gostei desse livro porque fala de uma mãe que tinha 7 filhos e ela saiu de casa para o mercado e deixou o filho. E aí a bruxa pediu para a Sede Okoshibo. E ele pegou o filho dela com duro para a mãe se você ler, vai gostar. A tradução vou ler a tradução agora. Eu gostei do livro A Bruxa Salomé porque fala de uma mãe que tinha 7 filhos e ela saiu de casa para o mercado e deixou o filho. A bruxa pediu para acender o cachimbo, foi esse pedaço que eu não entendi. E aí ela abriu a porta e pegou os filhos dela. Como é difícil para uma mãe. Se você ler essa história, vai gostar.
Leia. Bonitinho, né, gente? Claro que algumas escritas não são alfabéticas, então a gente não entende. Mas a iniciativa de pedir que as crianças escrevessem, algumas partes a gente entende. Eles botaram o nome deles, a idade. Aí a professora ajudou, você pediu para a professora. Eu fico, né, nem todos os horários, os 2 horários da professora, né, eu fico, mas eu fui com elas no horário dela e pedi, eu infeccionei as fitas, né, não, pra ficar mais fácil levar de moto. É verdade, porque aí dá para você dobrar, né? Tem um chapeuzinho amarelo de todo jeito aí, só a cabeça. Tem, de tudo que é jeito. E aí... Ficou exposto lá, o isopor tá lá, exposto. Tem as chefes dos livros também, deixei lá. Mas só o chapeuzinho amarelo, aí ficou mais mesmo só o chapeuzinho amarelo. Eles que quiserem. Porque é pequenininho e eles são poucos alunos no prédio, 6 anos, né? Aí eles todos só queriam um chapeuzinho amarelo, hein? Giovana, 4 anos. Eles colocam a idade, que bonitinho, né? Vamos ler um outro aqui, ó. A Chapeuzinho Amarelo tinha medo da própria sombra, porque o lobo da montanha. Quando ela encontrou ele com seu bocão, que já ia comer uma avó, um caçador, 2 panelas de arroz e uma sobremesa. Ela perdeu o medo do lobo. Vocês acham que é possível que esse mural de indicação seja uma prática na escola de vocês? Que uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, esse mural possa ser renovado com outras indicações? Interessante, porque o aluno ele não vai querer ler só o dele, ele vai querer olhar o que tem no dos colegas também. E é uma forma de colocar o aluno para produzir um texto sem ele saber que está produzindo, né? Na verdade, sem ele saber não, porque ele sabe que ele está produzindo. Mas ele não tem a consciência de ser assim, vem cá, faz aqui uma redação, a palavra-chave. O aluno não saberia, mas quando ela contou uma história, ou mandou ele dizer o que ele achou da história, foi uma forma diferente de cobrar dele. Então, a resposta é essa, espontânea. Então, sabe, porque como vocês se entendem. Brincando. Aí a gente observa aquela empolgação deles, né? Falando e tentando escrever da forma como eles sabem. E tentando ler. Faz com que estimula a leitura e a escrita. Ao mesmo tempo, sem estar fazendo essa cobrança. E vocês sabem por que fazer esse tipo de trabalho para as crianças é tão prazeroso e significativo? Eles mesmos estão fazendo. Eles mesmos estão fazendo. Mas quando a gente pede uma redação, eles mesmos estão fazendo também. Acontece que essa escrita, ela tem um propósito social real. Qual é o propósito social real desse tipo de atividade? Para que é que eles estão escrevendo? Tem alguém que vai ler? Tem alguém que vai ler. Já começa daí. Eu estou escrevendo para alguém que vai ler. Não é só para o meu professor dizer se tá bom ou se não tá, né? Então isso aumenta a responsabilidade. É para dizer para o resto da escola qual livro que eu acho bom. É para dizer para o meu pai e para minha mãe qual livro que eu acho bom. É para dizer para a comunidade qual livro que eu acho bom. Então tem um propósito social real, que é indicação de leitura é uma prática social. Hoje em dia as revistas trazem indicações de leitura, o jornal traz resenha de livros. As crianças estão super envolvidas com a leitura, contam para a mãe os livros que elas leram. Então aqui é uma prática social que não é fictícia. Não é escrever uma redação só por escrever, que eu sei que na verdade só o meu professor vai ler, né? Aqui tem um propósito, tem um destinatário. É uma prática social, a escrita ganha sentido. E com isso, fazer de próprio punho é mais prazeroso, as crianças atribuem mais significado, elas assumem responsabilidade. Quando a gente avisa que isso vai ser escrito e socializado, a construção que a criança faz é a mesma do que quando eu só peço para ela me contar o que foi que ela achou da história, do que fala a história. É a mesma? Não é a mesma. O que muda? Porque ela vai ficar preocupada com o que vai dizer, vai escrever para os outros verem. Só que quando
você pede para ela contar e não diz que é para colocar em jornal, ela vai falar com as palavras dela, mas ela tem mais facilidade para falar. Sim, porque aí ela não está construindo um texto. Essa é a grande diferença. Quando eu peço só para as crianças, gente, conta pra mim, o que vocês acharam dessa história? Vocês gostaram, não gostaram? Por que gostaram? Aí é aquela falação, né? Fala, eu gostei porque tem o lobo, ela tem medo do lobo, aí o outro fala, o outro quer falar também. Agora, quando eu falo, gente, vamos escrever aqui uma indicação literária para os outros grupos? Vamos escrever um texto sobre essa história? Elas mudam o discurso delas. Elas falam, então escreve aí, essa história fala de uma menina, né? É uma outra construção. Mas não é só o papel do professor que é importante. Que outro papel